Abra a tua Bíblia, por favor, no Salmo 1. Olha só, Salmo 1, lá no Velho Testamento. Salmo de número 1. Salmo 1, verso 1 ao verso 3. Diz assim a minha tradução: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Amém? Assente-se, por favor. Isso, que bom que você está aqui. Olha só, a palavra de Deus, ela mudou a minha vida, como eu acredito que mudou a vida de todos aqui, não é? A palavra de Deus, quando eu acho que, isso foi em 93, 94, eu ganhei uma Bíblia, aquelas de Gideão, na escola onde eu estudava, Protásio de Carvalho. Vocês estão escutando o que eu estou falando, ou parece que eu estou falando dentro de um copo assim? Parece que está falando dentro de um copo? Não? Eu ganhei uma Bíblia de Gideão, tem aquelas azul, aquelas cinza, pequenininha. E eu fui ler ela anos depois. Eu trabalhava de office boy no lugar e esperava eles me mandarem os pedidos. Então comecei a ler aquela Bíblia, com 16 anos. Quando eu percebi, eu tinha lido o Novo Testamento inteiro, depois Salmos, depois Provérbios, que é o que contém naquela Bíblia. E então, com tudo aquilo, eu pensei, bem, eu preciso procurar uma igreja, eu preciso mudar de vida. Embora eu tivesse 16 anos, eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Eu não era alcoólatra, mas eu bebia, como se um dia fosse receber um diploma por isso. E eu parei com essas coisas, eu procurei uma igreja para eu ir, e hoje eu percebo que eu obtive muitos livramentos na minha vida, porque eu encontro muitos amigos e colegas daquela época, que tiveram escolhas desastrosas, porque na verdade estavam andando no escuro, e por andar no escuro, essas pessoas fizeram escolhas erradas, impulsivas, baseadas na sua emoção, e hoje sofrem as consequências disso em várias coisas. Eu não sei se você já estudou sobre isso, mas o homem ele é composto de 3 coisas, num modo grosso de falar: corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Esse aqui é o nosso corpo. Tem umas casquinhas melhor cuidadas, outras que eles não cuidam muito, precisa renovar a pintura, né? Trocar o forro da sacada, né? Algumas coisas precisam acontecer, o telhado está meio gasto às vezes, mas tá bom. A alma é o do meio. A alma, ela é você, sou eu. E o espírito é o fôlego de vida que habita aqui, ó. O espírito, ele tem o contato, a revelação direta de Deus. Olha só, presta bem atenção. Somos um ser trino. Quando o homem escolheu sair da presença de Deus, esse espírito, ele perdeu o contato direto com Deus. Então o homem, essa alma aqui, ó, ela se tornou escrava dessa carne. Escrava às tendências da carne. O Jean e eu nos desentendemos. De repente, a escravidão dos meus sentimentos, das minhas emoções, a escravidão dessa carne, fez um agredir o outro. E isso não parou mais. O sentimento de inveja, de que um outro estivesse ultrapassando você, também criou impulsividades. Então um irmão acabou matando o outro. E as guerras, as consequências, deixa eu resumir, as escolhas erradas da vida por essa escravidão foram desastrosas, e nós escolhemos até hoje isso como humanidade. Mas quando Jesus veio, Jesus, aquele que aceitou essa ligação direta com Deus, através dele, a Bíblia diz que ele recriou essa ligação. O ser humano passou a ter vida, e eu e você fomos libertos dessa escravidão da carne. Então nós nos tornamos
de novo, com essa oportunidade de ter um contato direto com Deus, através de um espírito novo, ligado a Deus, com a liberdade dele se revelar a nós. Nós não somos mais escravos da carne. Agora, nós podemos escolher entre as coisas da carne e porque a carne é fraca. Aliás, o espírito está pronto, porém a carne é o que a Bíblia diz. Pastor, e como que eu vou saber fazer escolhas na vida? Como, pastor? Através dessas escrituras aqui, através da palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque através da palavra de Deus, eu conheço o caminho que me leva até Deus, eu tomo decisões que me levam até Deus, e que me trazem benefícios dessa comunhão original. O próprio Jesus disse: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Por que eu vou ter medo de assistir um filme e depois, puxa, esqueci a luz da sala acesa, eu tenho que ir lá apagar? O camarada ia lá, olhava para os cantos, apagava naquele escuro e saía correndo, tropeçava, dava com minguinha não sei aonde, e entrava debaixo, um calor que era um estágio para o inferno, o cara entrava debaixo da coberta e ficava suando lá debaixo, de medo de ver o que ele nunca viu, a não ser em filme. Mas quando você conhece a verdade, você sabe que se correr o bicho pega, se você orar é o bicho que corre. Você anda com autoridade, né? O cristão, não estou falando cristão nóia, que sentido? Aquele que repreende até nuvem, aquele sem noção. Eu estou dizendo cristão que tem noção, que tem uma leitura espiritual realmente. Ele não vai ter esse medo bobo, essa ignorância, porque a ignorância é o lugar onde Satanás governa. O conhecimento é o lugar onde Cristo é rei. E eu e você precisamos entender isso, que quando estudamos esse livro de conclusões aqui, nós temos um conhecimento, meu irmão, do trono de Deus, um plano de salvação, um resgate, que vai nos fazer ter escolhas cabíveis com a nossa identidade. O estômago foi feito para parafuso? O rim foi feito para gasolina? Não! E como que eu sei disso? Além do gosto não ser bom. Uma lógica de conhecimentos. Então, mas algumas pessoas tentam fazer isso com a sua alma. Tentam fazer isso com a sua alma. Intoxicam a sua alma. Com aquilo que não nutre, mas com aquilo que destrói. A palavra de Deus, ela é para qualquer época. A palavra de Deus, ela nos tira da escuridão. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Para que eu vou trabalhar o mês inteiro? Me arrebentar de trabalhar. Quando eu pego o meu salário, sabe o que eu vou fazer? Eu vou encher o meu nariz de pó. Eu vou acabar com a minha vida devagar, já que não tenho coragem de tirá-la de uma vez. Para que eu vou fazer isso? Quer saber? Eu casei com essa mulher porque eu quero arrebentar com a vida dela. Eu vou beber até surrar ela, até acabar com a vida dela. Para que isso? Só que um passo, ele muda a direção de toda uma caminhada. E a palavra de Deus nos ensina a fazer escolhas na vida. Por isso que quando você conhece a verdade, ela vai libertando você daquelas escolhas ruins. E a Bíblia fala que o cristão, o próprio apóstolo Paulo fala que o cristão, ele é cabeça, ele não é mais cauda. Ele não é levado. Ele tem consciência do alto. Você quer ser uma pessoa vitoriosa na vida? Com essa cara, assim? Alguém vai te dar emprego? Algum cliente vai comprar de você assim? Quer ser uma pessoa vitoriosa? Também. É uma brincadeira, mas você quer ser uma pessoa vitoriosa? Lógico que sim. Então estude a Bíblia, ame a palavra de Deus, escute ela com melodia, converse sobre ela, leia sobre o que ela apresenta, ore segundo ela, faça um devocional diário sobre ela, peça a Deus revelação sobre o que Ele quis dizer sobre ela, porque aí você encontrará muitas portas para entrar.
portas que te levarão à vida. Você saberá escolher qual porta entrar. Não a que é mais bonita, ou a que parece mais feia. Não a maior ou a menor, não a mais fácil ou mais difícil, mas a qual ela indicar. Presta atenção, porque infelizmente, hoje nas igrejas, existe um analfabetismo bíblico. Pessoas que só frequentam cultos, mas a vida não muda. E hoje, meu irmão, é um puxão de orelha. É um puxão de orelha. Frequentam cultos, mas a vida não muda. Jesus disse: bem-aventurado aquele que vem até mim. Bem-aventurado aquele que ouve as minhas palavras. Mas bem-aventurado aqueles que praticam. Assemelhá-lo-ei ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. A tempestade veio, os ventos, onda forte, ou seja o que for. Assim como veio para aquele que construiu a água na areia. A água na areia. A casa na areia. A tempestade vem para os dois lados. Mas a casa construída sobre a rocha, ela permanece firme. Fundada. Meu irmão, enquanto você for vivo, você vai lidar com ingratidão. Enquanto você for vivo, você vai ter desgostos na vida. Enquanto você for vivo, você vai ter decepções, frustrações. Enquanto você for vivo, você vai ter situações que desagradam você. Mas por que você permanece vivo? Por que você permanece tentando? Por que você tem esperança? Por quê? Porque você construiu a sua casa sobre a rocha. E o que tipifica essa rocha? A nossa fé em Jesus. Porque só saber que Ele vive não adianta nada, se a gente não conversar com Ele, se a gente não buscar a opinião dEle sobre tudo. Então daqui a pouco eu me zanguei com a irmã Thaís, não vou mais ali. Mas daí eu vou para outra igreja, vou chegar lá, eu vou encontrar outra figura da irmã Thaís, que na verdade não tem nada a ver com ela, tem a ver com uma limitação minha. E eu preciso entender que essa palavra vai me mostrar o caminho da cura. Cura das minhas referências. Se você teve um pai difícil ou não teve, se você teve uma mãe difícil ou não teve, essa palavra, ela te ensina a melhor referência de pai. Essa palavra, ela resgata em você a melhor referência de uma mãe. Eu não vou esquecer o que fala em Isaías 16, aliás, Isaías 49, 16. Pode uma mãe abandonar o filho que ainda amamenta? Pois ainda assim, eu nunca vos abandonarei, diz o Senhor. Tenho o vosso nome escrito na palma das minhas mãos. Aí você descobre que Ele é a tua melhor companhia, e você não está no escuro. E por mais que você esteja na tempestade, Ele vai estar no barco com você, ou Ele está te observando. E você vai se tornar mestre em tempestades. Meu irmão, às vezes, você percebe pessoas que estão numa igreja há 263 anos, mas a vida não muda. Por quê, pastor? Porque a pessoa despreza o mapa da vida. Isso é desastroso, porque existem promessas de Deus para nós que estão intimamente ligadas ao conhecimento da Escritura, ao estudá-la e a praticá-la. Há muita gente aqui que está com dificuldade de decolar na sua fé, patinam na sua vida, patinam no casamento, no financeiro, no ministério, no emocional, no espiritual, justamente porque desprezam os conselhos da palavra de Deus. E essas pessoas são chamadas de crente alface. Por que crente alface? A alface cresce rápido ali, mas você pega na última folha dela embaixo, você circula ela e você puxa, ela sai fácil na tua mão. Ah é? Então está indo lá, por exemplo, está aqui, pegar aqui, está lá o Jean, pegando o Jean hoje de novo. O Jean está na igreja. De repente alguém fez alguma coisa para o Jean que ele não gostou. Crente alface. Foi facinho do inimigo arrancar ele da promessa. Ele se embirrou. Vou voltar a fazer o que eu... Pelo menos lá no mundo não tem pessoa falsa. Você está enganado. Você está se iludindo forte. Na igreja, a palavra de Deus, ela confronta as nossas verdades e brota vida através disso. E isso nós chamamos de conversão. Você andava por um caminho, você ouviu a voz de Deus chamando você. Você se converteu, isso é, houve uma conversão. E agora você está caminhando em direção a Deus. Gente, vê se aquela mangueira
O pé de manga, a mangueira é fácil de arrancar. De maneira alguma. A vida de muitas pessoas não flui, porque a razão disso está na maneira tão desrespeitosa como alguns cristãos tratam a Bíblia, a lógica da nossa fé, o manual da humanidade. Se você quer ser vitorioso na sua vida, se você quer ser vitorioso no seu casamento, se você quer ser vitorioso na eternidade, meu irmão, eu vou passar para você alguns pontos aqui, alguns pontos que você deve guardar no teu coração. Primeiro eu quero falar para você, quando a palavra de Deus falta. Depois eu quero falar para você, aonde a palavra de Deus está, para você fazer uma escolha. Então alguns sinais eles podem ser apontados. Primeiro ponto, presta bem atenção no que eu estou falando. Primeiro ponto, quando a palavra de Deus falta discernimento, falta entendimento. 1 Samuel 3:1, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra de Deus era muito rara e as visões não eram frequentes. Gente, diz que uma mulher chorava diante do Senhor e ele achou que ela estava bêbada. Isso é, Samuel acabou tendo mais entendimento que Eli em algumas partes ali. Acabou tendo mais entendimento. Isso é, Eli já não tinha mais sensibilidade de compreender o sofrimento do próximo. Quando a palavra de Deus falta, as pessoas tomam decisões precipitadas, julgam umas às outras, avaliam no impulso. Amém? Está entendendo o que eu estou falando? Está sentindo esse cheiro de queimado? Foi um ventilador que queimou ali. Tá bom? Vamos ficar todo mundo vivo, pode ficar tranquilo. Tá bom? Mas quando a palavra de Deus falta, o que sobra são decisões precipitadas. Você ama aquela pessoa, mas daí numa discussão você fala, não está bom? Procure quem faça. Falta entendimento, falta educação, falta respeito, falta princípio de valores, e vai faltar respostas positivas para isso. Então, onde a palavra de Deus falta, é um atraso. Olhe as multidões tentando institucionalizar o pecado. Pessoas impulsivas, sendo violentas e achando que isso é a resposta para a vida. Olha essas pessoas que conhecem a palavra de Deus realmente, se compadecendo do aflito, mesmo no meio do caos, fazendo a diferença, mesmo assim. Então, em vez de vingança e ódio, a salvação e amor prático. Eu vi uma postagem do Rodrigo, é um arqueólogo cristão, muito interessante aquele homem, talvez alguns viram também, e ele falou que um dos princípios aí, na psiquiatria, estudando um sociopata ou psicopata, é a ausência de empatia. A pessoa não consegue se colocar no lugar do outro. E esse homem que estava sendo julgado, ali um julgamento, como que chama mesmo? Julgamento público? Julgamento público, né? Oi? Popular. Obrigado, tem uma advogada ali. Julgamento popular. Esse homem estava sendo julgado porque ele matou muitas mulheres. Então os familiares iam lá, nos Estados Unidos, e falava, você fez isso, eu quero que você apodreça numa prisão, eu quero ver o teu enforcamento, ou a cadeira elétrica, ou a injeção letal, eu quero ver isso, e falava coisas para ele. E aquele homem olhava e fazia assim, tipo, não me atinge. Ele só olhava, expressava sentimento, um vazio. Mas de repente foi um homem, com a barba desse tamanho, barba branca, um bigodão branco, cabelo branco, ele chegou lá, um senhor meio rechonchudo, e ele falou assim, olha, a minha filha sofreu muito com o que você fez com ela. Ela morreu pelas tuas mãos, mas o que você fez, ela sofreu muito antes. E você me obriga a usar o mandamento mais difícil de Jesus aqui, que é perdoar. Mas eu estou perdoando você no nome de Jesus. Se considere por mim não mais culpado pelo que você fez pela minha filha. E ele fez um discurso ali. E aquele homem, que a princípio era um psicopata, começou a chorar, derramou lágrimas, porque aquele pai disse para ele que ele estava sendo perdoado por tudo aquilo.
Onde a palavra de Deus há vida. Onde a palavra de Deus há ressurreição. Segundo ponto, quando falta a palavra de Deus, a religião se torna corrupta. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo perece, sofre, por falta de conhecimento, e por conhecer a palavra de Deus. E porque desprezaste a minha palavra, até os seus filhos sofrerão. O profeta Oséias, ele está falando aquilo para os sacerdotes. Olha, vocês não estão ensinando o povo está sofrendo e acaba sacrificando. E quanto mais o povo sacrificava, mais os sacerdotes da época lucravam, porque não tinha entendimento. Não tinha entendimento. Olha só. Mas nada nos impede de trazer também a exegese, a ideia de hoje, de que porque os pais desprezam a palavra de Deus, os filhos sofrem. Quantos lares nós conhecemos, que hoje os pais estão na igreja e falam bem assim: se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje, eu nunca teria feito aquilo. Os meus filhos sofreram com isso. Eu teria escolha diferente na minha vida. Todos aqui que são pais, eu, você, todos nós, pensamos assim. Onde falta a palavra de Deus, em algum momento, mas ainda assim, nós temos oportunidade hoje. Naquela época, onde Oséias está falando, havia uma corrupção absurda naquele cenário, na ética. As motivações eram só materiais, e elas tomavam espaço da espiritualidade. Presta atenção, a motivação daquele povo era material, e tomava conta, inclusive, do espiritual. Mas será que isso acontecia só naquela época? Não, né? Isso é, tá bom, eu vou na igreja, eu vou servir, mas qual que é a minha vantagem nisso? Tá bom, então, eu vou perdoar, mas qual que é a minha vantagem nisso? A moral é desprezada e apenas a imagem é buscada, apenas a embalagem. Não sabem a quem louvam e se tornam adoradores convenientes. Se tornam figueiras que dão frutos em estação. Convenientes. Só cumprimentam aqueles que vos cumprimentam, só saudam aqueles que vos saudam. Se tornam convenientes. O próprio Jesus falou: que diferença vós tendes dos publicanos, que só fazem aqueles para quem fazem para eles também? Qual é a diferença de vocês? Como filhos de Deus, se tornam convenientes. Amém? Está entendendo? Mas isso onde falta a palavra de Deus. Terceiro ponto, onde falta a palavra de Deus. O caos se instala. Países que aceitaram o movimento de libertação da Bíblia através dessa reforma protestante, como Alemanha, Suíça, Suécia, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, valorizaram a educação, o trabalho honesto e compuseram as leis mais justas para os seus cidadãos. Talvez a tua família está um caos, uma desordem, e um fica colocando a culpa no outro, não há prazer, não tem paz, e o desespero começa a tomar conta. Brigas, problemas de saúde que derivam do emocional, como depressão, e outros se tornam constantes. Vícios começam a ser usados como solução, pornografia também. Talvez você não está sabendo fazer escolhas corretas. O teu coração está cheio de problemas apenas, mas não cheio da palavra de Deus. Presta atenção. Está inflamado. Ninguém te entende. Ou você não enxerga que existe alguém que te entende. Você quer ter uma vida vitoriosa? Busque a palavra de Deus. O primeiro ponto aqui que me chama a atenção. Primeiro ponto que me chama a atenção aqui. Quando você vê gigantes, você sabe que o teu Deus é maior. Você sabe que a proporção da promessa de Deus é maior do que qualquer desafio que você tem pela frente. Então,
Começo de tudo, você caminha animado, mesmo com tamanhos desafios. Josué capítulo 1, versículos 7 e 8, um conselho que Deus dá para Josué: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Nela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de falar segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Porque a libertação é um caminho, porque a vida é um caminho, porque Deus é um caminho, porque a cura é um caminho, porque a prosperidade é um caminho que se anda, não é um momento. Josué, olhe para a sua história, um homem vitorioso por causa da palavra de Deus. Josué, ele só avançou na vida, ele venceu guerras, e quando ele viu os gigantes, todo mundo estava temendo. A terra de Canaã está cheia de gigantes, éramos como gafanhotos. Mas a palavra de Deus faz você olhar além disso. Não, Deus nos deu, Deus prometeu para a gente, vamos lá. Os inimigos de Deus têm que sair. Meu irmão, o Salmo 1, verso 2, porque o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Isso é, quando você tem a palavra de Deus, tem algo que é cada vez mais raro na humanidade. Quando você medita na palavra de Deus, você tem esperança, que é o melhor remédio contra a depressão. Uma pessoa depressiva, o que falta nela é a esperança. Você encontra uma pessoa de 90 anos, que já está meio para lá, meio para cá às vezes. Você fala com essa pessoa, ela vai falar de fé, Deus, mesmo ela não tendo mais os pais dela com ela, mesmo essa pessoa não tendo alguns filhos talvez faltando, mesmo o corpo dela doendo, mesmo ela sabendo que pode partir amanhã, ela vai falar de vida, ela vai falar de fé, ela vai sorrir. Aí você conversa com um jovem de 16 anos, de 20 anos, que não sabe nada da palavra de Deus. Quais são as frases? Não vejo a hora de me aposentar. Minha vontade é morrer. Eu não pedi para nascer. Essa vida é não sei o quê. O que você espera? Onde a palavra de Deus está, a esperança. Uma pessoa que não tem a palavra de Deus, ela vive de anestesias de fim de semana. Eu vou repetir. Uma pessoa que não tem a palavra de Deus, vive de anestesias de fim de semana. E isso vai se intensificando cada vez mais. Eu preciso elevar o meu sentimental nos finais de semana. Eu preciso, porque há um vazio aqui dentro. Há um vazio aqui dentro. Só que chega uma hora que isso não vai suprir mais. Uma pessoa que tem a palavra de Deus, sabe que tudo começa no espiritual. Sempre o Espírito Santo te lembra na hora certa. Sempre. As respostas de vida, elas suprem. Segundo ponto. Uma pessoa que é da palavra de Deus, não depende de homens para servir a Deus. Ô pastor, explica melhor aí. Você pode se decepcionar com pessoas, você pode se chatear, alguém pode não ter iniciativa, ou pode não ter, mas a tua vida, ela está ligada a Deus, você vai servir a Ele, independente de pessoas nesse quesito. Josué, capítulo 24, versículo 15, o povo de Israel estava em dúvida se ia ficar com, entre aspas, os deuses egípcios, demônios, ou se ia servir o Deus abraâmico, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel. Josué olha para aqueles homens, e nesse capítulo 24, versículo 15, ele diz, olha, quanto a vocês eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor. Se as pessoas te abandonarem, continue servindo a Deus. Se você se decepcionar, continue servindo a Deus. O que Abacuque fala lá no capítulo 3, a partir do versículo 17? Ainda que a oliveira e não haja fruto na vide, lembra? Ainda que falta pasto para o gado, ainda que os campos de oliveira mintam, todavia, no Senhor, porque faz os meus pés
como os da corça. Isso é, a fé, ela faz você enxergar além do gigante. A fé, ela faz você enxergar além dos desafios. A fé, ela faz você enxergar além da fase desértica que você passa. A fé faz você enxergar além da pedra do sepulcro. A fé faz você enxergar além da morte. Qual é o tamanho da tua fé? Pastor, mas tem tamanho de fé? Tem. Quando eles estavam no barco, aquela turbulência, Jesus acalmou aquela tempestade, o que ele falou? Por que vocês são homens de pequena fé, ou tão tímidos na fé? Mas porém, um centurião chegou até Jesus e, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, eu sou romano, aquela situação que o Senhor sabe, eu sou muito indigno, mas eu sei que se o Senhor falar uma palavra, eu sei quem tem autoridade, porque eu falo para aquele vai, eu falo vem, ele vem, então eu sei quem tem autoridade, e o Senhor tem autoridade, e eu sei que se o Senhor falar uma palavra, o meu criado pode ser curado. Jesus olha para ele e fala, nem Israel eu vi tamanha fé. Pastor, como que eu aumento a minha fé? Que a Bíblia fala no livro de Hebreus, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e quando você ouve a palavra de Deus, essa ligação com Deus vai se tornando maior, e maior, e maior, e maior, meu irmão. E daqui a pouco, você pode passar por tristeza, mas você não permanece lá. Você pode passar por um deserto, mas você não permanece lá. Por quê? Porque você sabe que tua vida não foi feita para esse deserto. Aquele deserto é uma lição. A tua vida não foi feita para aquela tempestade. Aquela tempestade é uma lição. Porque logo seremos mestres em tempestades, mestres em desertos. Por quê, pastor? Porque do outro lado tem alguém esperando a gente para ser ajudado a passar. Quando a palavra volta a ser proclamada, meu irmão, volta a ter vida. O terceiro ponto, quem tem a palavra de Deus, tem a revelação de Deus sobre a vida. Quando no capítulo 7 os israelitas perderam a batalha contra o povo de Ai, Josué orou a Deus, e Deus lhes respondeu. Versículo 13, santificai-vos, porque há coisa condenada no meio de Israel. Josué foi para a oração, e a palavra de Deus tirou o peso da condenação, e eles voltaram a vencer. Meu irmão, escuta o que eu vou falar, presta bem atenção, em uma frase do Spurgeon, presta bem atenção, Deus sempre vai abrir uma porta para uma pessoa de oração, sempre Deus vai abrir uma porta para uma pessoa de oração. Pastor, mas é que eu não sei orar direito. Meu irmão, você tem que orar sincero, mas você tem que orar a palavra de Deus. Você tem que orar segundo a palavra de Deus. Não adianta para você orar pedindo para eu morrer, para você casar com a minha mulher. Você tem que orar a palavra de Deus. Você está entendendo? É isso que eu estou falando. Mas para você orar a palavra de Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus. Senhor, a tua palavra diz. Senhor, a tua palavra conclui. Senhor, a tua promessa fala. E aí você vai tomar posse disso, baseado na promessa. Deus honra a tua oração. Uma pessoa me perguntou, pastor, eu vou orar, mas e se não for a vontade de Deus? Daí não é. Mas essa amizade permite eu falar para ele a minha vontade. Quando eu e a Gleice fomos ter um bebê, eu falei para Deus, Senhor, eu quero um menino. Eu e ela concordamos nisso. Eu quero um menino. Seja feita a sua vontade, porque nós vamos amar incondicionalmente. Menino ou menina, nós vamos amar. Mas nós queremos um menino. Se o senhor perguntar para mim qual que é a minha vontade, eu quero um menino. As 3 vezes a gente orou assim. A gente pensou, agora está na hora de adotar uma menina. Porque agora nós somos só espiritual. Quando eu falo isso para você, eu estou dizendo que Deus respeita a tua vontade. Deus respeita o teu ânimo. Deus respeita você. Às vezes você nem se respeita, mas Deus te respeita. Você precisa falar a tua vontade para Deus.
E às vezes você está tão afinada na vontade dele, com a palavra dele, que a tua vontade e a vontade dele se fundem. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você conhece a tal ponto de intimidade, que você fica feliz, que você anda contente. E você acaba respondendo como o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2, né? A partir do 10 ali. Eu já passei aperto, eu já tive abundância, eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Em outras palavras, eu não tenho medo, porque Ele está comigo. Meu irmão, onde a palavra de Deus, quem tem a palavra de Deus, tem a revelação de Deus, a revelação dEle. Então, meu irmão, a palavra de Deus, ela volta a ser proclamada, e as mudanças significativas acontecem. Você está contente com a tua vida? Se você não está contente com a tua vida, é você que tem que mudar, porque a vida, as pessoas são resposta de quem nós somos. Ande com a palavra, não vá contra ela, senão você se torna inimigo da vida. Como Josué, nós precisamos orar segundo a palavra de Deus. E aí, sabe o que ela fala aqui? Vou ler para você o Salmo de novo, e você vai entender de uma forma diferente. Bem-aventurado aqueles que não andam no conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que conhecem a palavra, mas desprezam a palavra. Nem se detém no caminho dos pecadores. Está com dificuldade do casamento? Vai lá cortar o cabelo, vai lá em outro lugar, e aquela pessoa fala, não seja boba, menina, olha eu aqui, já estou no 18º casamento, estou aí feliz. Não precisa aguentar isso não, homem comigo, ou mulher comigo, tem que ser. Nem se assenta não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha só, pelo contrário, o seu prazer está na palavra de Deus, na lei do Senhor. Nele medita de dia e de noite, e aí a Bíblia fala do resultado. Será como uma árvore, plantada junto às correntes de água, isso é, por mais que venha o tempo desértico, o tempo difícil, as raízes são profundas, a vida ali, por mais que o rio seque em cima, as raízes profundas fazem beber embaixo. As pessoas não entendem como é que tem vida ali, tem folha verde, tem abrigo, tem remédio. Olha só, plantada junto às correntes de água no seu devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que fará será bem sucedido. Será bem sucedido. Quando eu li essa palavra, com 16 anos, e isso foi se intensificando no meu coração, sabe o que eu pensei? Eu era tão depressivo, tão revoltado, depressivo. Eu pensei, como é que pode alguém guardar isso dentro de si e não transmitir para quem precisa? Como é que pode uma pessoa cristã, que se diz cristã, ver alguém gemendo do seu lado na vida, sofrendo, e não compartilhar dessa palavra que traz vida? Como é que pode a indiferença daquelas pessoas que se dizem cristã, estão vendo outras pessoas no inferno em terra de vida, destruindo a própria vida, e não falar do que Deus fez na própria vida dele e dela? Spurgeon diz aquela velha frase, ou você é um cristão, ou você é um impostor. Pastora Maralau, do ano 90 e alguma coisa, até 2007, mais ou menos, 2006, ela foi secretária nacional de Educação e Cultura da Quadrangular. E ela contou no testemunho dela, ela foi paraninfo da minha turma, ela contou no testemunho dela, e ela disse que ela tinha um escritório ali, próximo ao passeio público. E quando ela passava de carro por ali, ela estava feliz, todo dia agradecendo a Deus. Senhor, uma pessoa muito grata, obrigado pelo meu carro. Senhor, obrigado pela minha família, por essa saúde, por esse corpo. Deus, obrigado pelos meus filhos, obrigado pelo meu marido. Deus, eu tenho motivo para te louvar. Senhor, como diz a canção, Deus, e louva. Como eu sou feliz, como Deus é fiel. Aí Deus falou com ela ali, no carro. Você está vendo aquelas pessoas que estão ali, em frente? Ela olhou, estava no sinaleiro. Eram as mulheres que estavam fazendo programa, estavam vendendo o seu corpo, usando droga, enfim, tudo mais. Dela, sim, eu amo elas. O que você tem feito por elas?
E ela respondeu nessas palavras. E eu, chorou na hora que ela estava contando, com a minha cara de pau, eu respondi para Deus: eu tenho orado por elas. E Deus perguntou: o que você tem feito por elas? E ela respondeu: me perdoe, Senhor, porque eu tenho só orado por elas. Só orado por elas. A palavra de Deus, ela confronta de tal maneira dentro da gente que ela nos desloca para um lugar seco, para que aquele lugar tenha vida. A palavra de Deus, ela tipifica a água. Necessário vos é nascer da água e do Espírito. Por que água? Porque a água lava. A água gera vida. Pessoas procuram água nos outros planetas, por quê? Porque aonde tem água é sinal de vida. A Bíblia fala, primeira passagem da Bíblia, que vai falar sobre o Espírito Santo, que ele pairava, ele andava sobre o quê? Sobre a face das águas. Característica do Espírito Santo, ele se movimenta onde ele está. Tipifica a água. Aonde estava desorganizado, que haja luz. Aonde estava desorganizado, se organiza. Aí quem não sabe nem o que é na vida, se é criança, se é adulto, se é homem, se é mulher, não sabe nem o que é. Quer governar os lugares, quer ditar as regras, quer colocar as leis. E quem sabe o que é, não tem nem título de eleitor. Quem sabe o que é, não abre a boca para falar um A, para ajudar ninguém. Aí perguntam, como cristão, o que você está fazendo? Ah, eu oro, ou eu cuido da minha vida, só da minha vida, da minha família. Eu sou grato que Deus fez. Pois uma coisa eu falo para você, a ausência da palavra de Deus aí dentro, está trazendo um sepulcro caiado na tua vida, um túmulo, onde é adornado de mármore, florido por fora, mas cheio de ossos de pessoas mortas por dentro. Jesus, ele está falando para você, vir de encontro à palavra dele. Você me ama, Pedro? Eu te amo, Senhor. Então cuida do meu rebanho. Eu te dei capacidade, eu te dei vida, eu floresci a tua vida. Cuida daquilo que é meu. Eu conversava hoje de manhã com o irmão Wilson, brincando, nós dois e tudo mais, e ele falou, pois é, pastor, mas lidar com gente é muito complicado. Mas eu sempre respondo para as pessoas, lidar com pessoas é a melhor coisa do mundo, porque é algo de mais valor que existe na terra. Um dia perguntaram, pastor, qual que é o teu salário? Eu falei, tem salário, mas quanto que um pastor deve ganhar? Eu falei, quanto que vale a tua família? Quanto que vale a tua família? Quanto que vale um casamento? Quanto que vale esse acesso? Quanto que vale? Não tem como medir. Eu não falo em fortuna, eu não falo em pobreza. Simplesmente eu estou falando de vida. De algo que pessoas chegam na igreja igual um carro arrebentado, as peças espalhadas, o motor é colocado no lugar, as coisas são ajustadas e a pessoa anda. E é necessário que Cristo cresça e que eu diminua, porque senão não há vida. Porque as pessoas vão até você, João Batista, num deserto, e depois elas seguem a Jesus. Eu preciso que você entenda que Deus está chamando você, meu irmão, para semear a palavra de Deus. Deus está chamando você para conhecer a palavra de Deus. Deus está chamando você para ser liberto e para libertar através da palavra de Deus. Deus quer se revelar a você, mas talvez você não tenha nem Bíblia. Deus quer se revelar a você, mas talvez você não respeite ou não está em nenhum grupo de discipulado. Deus quer trabalhar através da sua vida, mas você precisa se posicionar, porque você acha que você faz demais, e esse é o primeiro passo para a queda. É um privilégio servir a Deus, é um privilégio você desfrutar a vida enquanto você serve a Deus. E a palavra de Deus nos liberta daquela ideia cainha, de que as pessoas estão nos usando ou nos roubando. É um privilégio ter um Deus indenizador, é um privilégio ter um Deus abençoador, é um privilégio ter um Deus que faz. Porque antes você estava lá, entregando o teu bolso para traficante. Antes você estava lá, entregando o teu bolso para farmácia só. Antes você estava lá, entregando a tua vida, a tua mente, o teu lamento para um profissional da mente. Hoje, Deus tem te abençoado com abundância.
mas não é para você morrer com um monte de coisa. Deus tem abençoado você com a abundância, para que ela transborde até outras pessoas. Haja vida, onde a palavra de Deus tem, onde a palavra de Deus está, ali, meu irmão, vai ter vida. Por isso, hoje eu quero convidar você a fazer um pacto com a tua alma, uma aliança com a tua alma. Pastor, mas eu tenho preguiça, eu não gosto. Arrume um jeito. A palavra de Deus você pode escutar ela, a palavra de Deus você pode ler, você pode conversar, é de várias formas, mas existe uma linguagem de alcance a você. Se você não negar a si mesmo, você nunca vai chegar até Deus. Matar a carne, para que o Espírito se vivifique. Se coloque em pé em nome de Jesus. Faça um desafio para a tua alma. Amanhã comece as aulas do ITQ, na 10ª igreja. Eu tenho fichas ali ainda. Se alguém deseja conhecer, ou quer saber, ou quer se matricular no Instituto Teológico, vem falar comigo. Tem aulas só no sábado, ou tem aulas segunda, quarta e sexta à noite. Se você quer entrar em algum discipulado da igreja, que estuda a palavra de Deus, isso é muito importante, gente, a comunhão, tudo que acontece ali. Vem falar comigo no final do culto. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje, você vai fazer uma aliança com a tua alma. Olha para cá, ou você vai ler o Novo Testamento, vai ler a partir do livro de Mateus, ou você vai começar a escutar a mensagem, palavra de Deus, ou você vai começar, meu irmão, a estudar a Bíblia com alguém, mas alguma coisa você vai começar a fazer. Começando o ano, você precisa começar a estudar a palavra de Deus. E isso vai mudar dentro de você as tuas expectativas, a tua posição. Isso vai mudar dentro de você as tuas escolhas, a tua ótica, as tuas palavras. Vai mudar dentro de você. Amém? Você vai aprender a autoridade que você tem, que você nasceu para ser. Pare de sofrer tanto desse jeito. Você é tão aflito, tão angustiado assim. Deus veio para te dar vida e vida em abundância. Mas pela ignorância, Satanás, ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. E o campo dele é a ignorância. Escute, tenha coragem, não seja tímido, porque há pessoas gemendo, precisando do teu trabalho com qualidade. Coloca a mão no teu coração assim, com os teus olhos fechados. Você vai fazer uma aliança com a tua alma agora. Como que você vai conhecer a palavra de Deus? Como que você a partir de hoje vai começar a conhecer a palavra de Deus? Talvez você vai ler o Novo Testamento. Talvez você vai escutar mensagens assim. Talvez você vai se matricular no Instituto Teológico ou vai entrar em algum discipulado. Mas o que você vai fazer para que essa palavra tenha espaço na tua alma? Porque aí você terá uma ligação que vai trazer vida. Eu vou falar e eu vou orar agora, e Deus vai ungir as tuas palavras nessa ligação que você vai fazer. E segundo esse respeito, vai acontecer como está na escritura aqui, ó. Você vai dar frutos no tempo certo. No tempo certo. E tudo que você fizer será bem sucedido. Vamos orar. Seja sincero com Deus. Santo Deus, o Senhor conhece a vida de cada pessoa aqui. E sabe, Pai, das frustrações que cada um teve. Sabe, Pai, dos medos. Sabe das tristezas. Pai, há pessoas que estão num período de vida emergente. Um período de vida, Pai, que a Tua palavra, ela precisa ser buscada. O Senhor conhece, Pai, o coração e a disposição dessa pessoa. Talvez essa pessoa não conhece nada de Bíblia. Talvez não conhece nada das promessas de Deus. Mas a partir de hoje, Pai, pessoas aqui estão fazendo um pacto com a própria alma. Pessoas aqui estão fazendo uma ligação contigo, começando em palavra, um comprometimento. Diga, a partir de hoje, vão começar a conhecer do Senhor Jesus. Vão começar a conhecer do Senhor e vão deixar a covardia de canto, de lado. Vão deixar, Pai, algumas coisas de lado para te buscar. Sair da zona de conforto. Hoje, meu Deus, eu quero pedir que o Senhor unja agora, Pai, a decisão dessa pessoa. Unja agora, meu Deus, a iniciativa, esta aliança. E através disso, eu quero pedir para que o Senhor se revele, dê entendimento, dê sabedoria, dê inteligência necessária
para que essa pessoa tenha vida de dentro para fora, para que essa pessoa floresça e os seus ramos ultrapassem os limites dos muros, e que isso seja para seu louvor, que isso seja libertador e vida para todos ao redor. Assim, meu Pai, nós ligamos esta oração aos céus agradecidos, em nome de Jesus, e todos digam amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém, povo de Deus.